Bom, pessoal de casa e todos aqui presentes. Na verdade, esse pedido é mais para quem está em casa. E se vocês tiverem alguma dúvida ou precisando de alguma coisa, que vocês mandem por mensagem, porque vocês abrindo áudio, de certa forma, atrapalha quem está aqui presente. E as mensagens que vocês mandarem, a gente vai estar lendo e vamos dar um pouco mais de atenção para isso e vamos poder ajudar vocês escrevendo também. Então é isso, gente. Uma boa apresentação da Bruna para todos. Dentro de mim vão nascendo palavras líquidas, num idioma que desconheço, e me vai inundando todo inteiro. Minha foto. Boa noite, meu nome é Bruna e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso sobre como o cérebro se configura na presença de um novo idioma. Com o desenvolvimento da ciência neurológica, a gente sabe que o cérebro tem poder sobre todas as nossas capacidades biológicas, cognitivas, sensoriais e motores. Ou seja, tudo que a gente faz, pensa ou sente está relacionado com esse centro de comando que a gente tem aqui dentro da nossa caixa craniana. Dentre todas as funções cerebrais, a gente pode se deparar com algo exclusivamente humano, a linguagem. E essa capacidade de expressão permite que a gente se comunique de diversas maneiras, dentre elas, a fala. Então, esse meio de linguagem percorre o mundo com seus diferentes sons, suas diferentes origens e diferentes formas. E isso desperta nas pessoas uma vontade de aprender uma segunda ou mais línguas, seja pela relação de afeto com esse idioma, pela cultura ou pelos benefícios que esse aprendizado traz para a nossa saúde neurológica. A partir disso, surgiram os seguintes questionamentos. Quais as estruturas cerebrais estão envolvidas no processo de aquisição de um novo idioma? Como esse processo ocorre? Quais são as diferenças entre cérebros monolíngues e cérebros multilíngues? Que impactos físicos e sociais esse aprendizado causa nas pessoas? É com base nessas perguntas que hoje eu vou guiar vocês por esse processo de como o nosso cérebro se configura na presença de um novo idioma. Pode passar. Todo o nosso poder de linguagem está inserido no que popularmente é chamado de cérebro, mas dentro da ciência recebe o nome de encéfalo, que é o centro do sistema nervoso, composto, muito resumidamente, por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ele é formado por diferentes partes que funcionam conjuntamente para diversas funções, como eu já citei, biológicas, cognitivas, sensoriais ou motores. Estabelecendo uma imagem ampla, o nosso cérebro é composto por duas substâncias. Pode passar. Externamente, a massa cinzenta, que origina o córtex cerebral e comporta cerca de 86 bilhões de neurônios, e internamente a massa branca, que compõe o núcleo cerebral. O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, relacionado ao racionalismo e ao lógico, e o hemisfério direito, relacionado ao holismo e à arte. Na maioria dos seres humanos, a maquinaria da linguagem verbal está associada diretamente ao hemisfério esquerdo, enquanto o hemisfério direito relaciona-se com o aspecto tonal e emocional da linguagem. O nosso córtex cerebral, pode passar, é dividido em 4 lobos: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. O lobo frontal relaciona-se principalmente com as ações motoras simples, o planejamento de objetivo e a memória de trabalho. O lobo parietal é relacionado com a capacidade de pensamento abstrato, processamento de informações e a noção geral do corpo e mundo ao redor. O lobo temporal relaciona-se com a memória e a percepção, além da compreensão da linguagem, e o lobo occipital
está associado ao processamento de informações visuais com 30 subregiões especializadas. Se a gente analisa com mais proximidade, existem áreas específicas no cérebro que atuam nesse processo de linguagem, como, por exemplo, a área de Broca. Pode passar. Em abril de 1861, o antropólogo e cirurgião geral Pierre-Paul Broca, francês, estava examinando o joelho de um paciente hemiplégico, que é um paciente que tem metade do corpo paralisado, e quando ele mencionou o abscesso, né, na ferida do joelho, o paciente reagiu com esse som, tom, 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 tom. E aí, depois disso, a autópsia desse paciente apontou que ele tinha uma lesão no giro frontal inferior esquerdo, mais ou menos aqui, onde dá para ver na imagem. Hoje, esse local do cérebro corresponde às áreas 44 e 45 de Brodmann. Brodmann foi um neurocientista alemão que mapeou as áreas do cérebro em 52 áreas. Então, a gente tem a área 41 e 42 de Brodmann, que está relacionada com a audição, a área 39 e 40 relacionada com as ações motoras, mas isso eu vou explicar mais adiante. Enfim, a área de Broca, então, ela é responsável pela linguagem expressa, ou seja, a produção da fala e a sua articulação. Mas a gente compreende a linguagem com uma área um pouco posterior. Pode passar? Que é a área de Wernicke, ou a área 22 de Brodmann. Então, Raíssa, que horas são? Eu não sei. Isso. Bom, a Raíssa entendeu, ela compreendeu a minha pergunta, compreendeu a linguagem e depois ela respondeu, ela expressou uma resposta. Então, essa compreensão vem da área de Wernicke e a resposta da área de Broca, né, que está diretamente relacionada. Elas têm um trabalho interligado, né, uma relação recíproca. Então, para além dessas duas áreas principais, existem diversas outras regiões no cérebro que atuam no processo da compreensão das línguas. Pode passar? O neuropsicólogo Alexander Luria estruturou hierarquicamente o córtex cerebral e dividiu ele em áreas primárias, que estão relacionadas com a recepção ou transmissão das informações, áreas secundárias, relacionadas à análise e decodificação da informação recebida, e em áreas terciárias, que estão relacionadas com a tomada de decisão para responder ao estímulo. Bom, pode passar. A área primária relacionada à audição corresponde às áreas 41 e 42 de Brodmann, como é citado. Elas estão instaladas no opérculo temporal e no giro temporal transverso anterior, um pouquinho à frente da área de Wernicke, e elas desempenham um papel muito importante nesse processo da linguagem, porque, na maioria dos casos, a audição é extremamente importante nesse processo de assimilação e aprendizado de novos idiomas. Pode passar? Tem ainda as áreas 39 e 40 de Brodmann, que são as áreas associadas à resposta motora, referente aos estímulos sonoros, e elas ficam um pouquinho acima das áreas anteriores. E o que isso significa, né? Que quando eu ouço alguma coisa, quando alguém fala comigo, pode ser que eu expresse um sentimento de surpresa, uma reação de surpresa. E aí, nisso, eu posso fazer um gesto. Então, essa é a resposta motora referente aos estímulos sonoros. Pode passar? A gente também tem no nosso cérebro a área de Exner, que é um pouquinho acima da área de Broca, e ela é a área específica da escrita, então totalmente relacionada à linguagem verbal, e ela está localizada na porção mais superior do giro temporal médio, acima da área de Broca, como eu citei. É muito importante ressaltar que, independente das principais áreas relacionadas à linguagem estarem situadas no hemisfério esquerdo, o aprendizado da língua não se limita a apenas um hemisfério cerebral, mas ele acontece em decorrência do intercâmbio de informações entre os dois lados através do corpo caloso que liga os dois hemisférios. Pode tocar?
eu também preciso mencionar o sistema límbico, que é composto por um conjunto de estruturas corticais e subcorticais, que são interligadas morfologicamente e fisiologicamente, e ele possui papel central no campo da afetividade, das emoções e dos sentimentos. Ele é extremamente importante porque o aprendizado dos idiomas está diretamente relacionado ao elo afetivo entre o indivíduo e a língua. Bom, agora que eu expliquei um pouco sobre essas estruturas cerebrais presentes nesse processo, eu vou falar um pouco sobre como isso acontece. Pode passar. Então, para entender melhor como se dá o percurso dos estímulos dentro do nosso cérebro, eu vou mostrar um pouco o caminho percorrido por um estímulo sonoro. A informação é recebida através das áreas primárias, nesse caso as áreas 41 e 42 de Brodmann, que são as áreas primárias da audição. Ela é processada e encaminhada, pode passar, para uma área secundária, no caso, a área de Wernicke, que decodifica a informação. E depois do reconhecimento do aspecto da informação, ela é distribuída para algumas áreas terciárias que atuam conjuntamente na formulação da tomada de decisão para permitir uma resposta ao estímulo. Então, nesse caso, a informação foi encaminhada para a área de Broca, que é responsável pela linguagem expressa e sua articulação, e para as áreas 39 e 40 de Brodmann, que tem essa relação, as duas, conjuntamente, para uma resposta. Por exemplo, uau! Bom, pode passar. Depois da tomada de decisão por essas áreas terciárias, a mensagem segue o fluxo contrário, então ela passa de novo por uma área secundária e depois para uma área primária que transmite a resposta vocal. Assim como o percurso pode ocorrer por meio de inputs sonoros, como eu expliquei, ele também pode surgir da vontade espontânea de um indivíduo de proferir um discurso, de falar alguma coisa. Quando isso acontece, o percurso tem início na área de Broca, nas áreas 39 e 40 de Brodmann, ou então no córtex límbico, e aí ele segue um fluxo semelhante, passando por uma área secundária, depois uma área primária que vai transmitir a informação. De acordo com o professor de Psicologia e Linguística da Universidade Estadual da Pensilvânia, o Dr. Ping Li, o conhecimento completo de uma língua inclui os seguintes elementos: lembrar as palavras, que é o léxico, aprender o seu sistema sonoro, fonologia, adquirir o sistema de escrita, ortografia, familiarizar-se com a gramática, sintaxe e captar as maneiras sutis de expressão, corresponde à pragmática. Esses eventos ocorrem graças a um fenômeno chamado plasticidade cerebral, que compreende a capacidade do nosso cérebro de moldar e adaptar essas estruturas e funções ao longo do seu desenvolvimento e quando submetido a novas experiências. É graças a esse fenômeno que o nosso cérebro tem o poder de se transformar de acordo com o aprendizado de novos idiomas. A plasticidade cerebral diminui conforme o envelhecimento, de modo que o aprendizado de idiomas e a fluência também é muito mais fácil para crianças, porque os seus cérebros são mais moldáveis, e como a plasticidade cerebral é mínima em pessoas com mais de 60 anos, é muito mais difícil, mas não impossível, de pessoas acima dessa idade aprenderem novos idiomas. Bom, a região cerebral onde os indivíduos armazenam a segunda língua tende a variar conforme a idade de aquisição do novo idioma. Pode passar. Então, um estudo coordenado pelo Memorial Sloan Kettering Center observou que crianças que aprendem um segundo idioma cedo o armazenam junto com a sua língua nativa, enquanto indivíduos que vivem esse processo na fase adulta armazenam a segunda língua em áreas diferentes do cérebro. Isso mostra a maleabilidade e o poder de adaptação das nossas estruturas cerebrais envolvidas nisso, de variar conforme os estágios da vida. É
provado cientificamente que o aprendizado de novos idiomas causa pequenas alterações físicas, pequenas alterações na forma física do nosso cérebro. Então, certas áreas relacionadas à linguagem ficam ligeiramente mais desenvolvidas ou mudam a sua forma de se relacionar, de se conectar com outras regiões do cérebro. E isso acontece em consequência da maior atividade dos processos cognitivos, que são principalmente a percepção, a memória, a atenção e a emoção. Existem 3 principais áreas cognitivas, onde os multilingües tendem a apresentar um melhor desempenho. Pode passar. Que são a memória de trabalho, onde os indivíduos multilingües teriam maior capacidade de memória operacional, ou seja, a memória mais imediata, que permite o armazenamento e a manipulação de informações temporárias, por exemplo, lembrar o nome de alguém, ou então fazer mais coisas ao mesmo tempo. A flexibilidade cognitiva, onde falantes de mais de um idioma costumam ter maior facilidade de ver a vida por outros ângulos, ou se colocar no lugar do outro. E a reserva cognitiva, onde haveria maior proteção do cérebro contra a deterioração decorrente do envelhecimento. E isso acontece porque as funções cognitivas são aprimoradas quando há exercício constante do cérebro. Como quando a gente exercita os músculos e fica mais forte, acontece a mesma coisa no nosso cérebro, mas cognitivamente. E isso acaba prevenindo, retardando ou amenizando o surgimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer ou demência. Então, resumidamente, o domínio de mais de uma língua não nos torna mais inteligentes do que pessoas que falam apenas um idioma, mas torna o nosso cérebro mais saudável, mais complexo e mais ativo também. Pode falar. Bom, agora encaminhando para a minha parte prática, eu analisei diferentes experiências no processo de aprendizagem de um novo idioma, de um mesmo idioma, no caso, que foi o francês. Então, eu entrevistei 2 falantes de francês e compartilhei também a minha experiência com a mesma língua. Bom, cada uma das 3 pessoas, das 2 entrevistadas e eu, entrou em contato com essa língua em diferentes momentos da vida e por diferentes motivos. Antes de falar um pouco sobre as entrevistas, eu vou compartilhar as perguntas que eu fiz para essas pessoas, só para vocês ficarem mais familiarizados com esse processo. A primeira é: com quantos anos você começou a estudar a segunda língua? Como foi esse processo de aprendizado? Como o aprendizado do segundo idioma influenciou a sua vida? Sua visão de mundo mudou de alguma forma? Você consegue visualizar diferenças entre a sua vida monolíngue e agora que fala mais de uma língua? Tem alguma experiência relacionada ao processo ao aprendizado de uma segunda língua que você gostaria de compartilhar? Então, é com base nisso que eu fiz as minhas entrevistas. Pode passar. Primeiro, vou falar da Clara Gigot, de 17 anos. A Clara é falante de português e francês desde que ela desenvolveu a fala, porque ela cresceu em um lar bilíngue franco-brasileiro, de pai francês e mãe brasileira. E ao longo da vida dela, ela morou em 4 países: Brasil, Japão, Grécia e China, além da França, onde ela mora hoje. E isso fez com que o processo de aprendizagem da língua francesa falada acontecesse de forma totalmente natural, porque ela sempre ouviu os pais falando com ela, mas ela só foi aprender o francês escrito em 2020, quando ela se mudou para Paris e começou a estudar na escola francesa e ter aulas de gramática. A Clara disse que saber falar mais de um idioma desde sempre facilitou muito o processo de aprendizado das outras línguas nesses outros países onde ela morou. Hoje em dia, a Clara é fluente em inglês, francês, português e ela tem familiaridade com chinês, japonês, espanhol e um pouco de grego. Em relação à sua visão de mundo, a Clara diz entender melhor a cultura e a vida das outras pessoas a partir do conhecimento de outros idiomas. E como curiosidade, o que eu acho muito interessante, ela explicou a diferença do processo de aprendizagem do chinês entre o irmão de 10 anos e a mãe dela. E isso mostra claramente um exemplo prático de plasticidade cerebral. Ela diz: minha mãe fez 3 anos de chinês, igual o meu irmão, mas ele ainda fala e ela nunca conseguiu falar muito bem.
Pode passar? A minha segunda entrevistada foi a Karen Goldman, de 42 anos. Ela é brasileira e mora na França há 10 anos. A Karen fala 4 línguas, português, inglês, espanhol e francês. E ela começou a aprender francês quando ela chegou na França, com 32 anos. Ela chegou no país sem saber falar nada, e aprendeu tudo na prática e disse que aprendeu na raça e achou muito difícil. Para Karen, o processo de aprendizagem ocorreu também de forma natural. E ela diz que é muito importante aprender a língua nativa na França, porque além de você conseguir entender muito melhor a cultura e se inserir no espaço, os franceses são pessoas que não têm muita paciência com quem não sabe falar a língua nativa. A Karen achou que o aprendizado dessa língua seria mais fácil do que foi, principalmente porque, segundo ela, é uma língua onde você escreve completamente diferente da forma como você fala. E aprender esse idioma foi um grande fator de sociabilização, aceitação e adaptação à nova cultura. Ela diz que, depois de aprender o francês, ela vê o mundo de maneira diferente, tanto politicamente quanto economicamente e socialmente. Segundo ela, a partir do momento que você fala outro idioma, você abre uma janela para novas culturas, torna uma pessoa mais aberta e mais sensível. E no final da minha entrevista, ela me disse que acha que é muito bom aprender outras línguas. Acha que é uma riqueza, um presente que você pode dar para você mesmo. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com francês. Cuidando muito para não me emocionar. Bom, a minha experiência com o francês começou em 2020, ano passado, na pandemia. Eu tinha 17 anos, agora eu tenho 18. Bom, eu comecei a aprender depois de muitos anos admirando a língua, como eu disse com a Clara, que eu entrevistei ela, minha prima. Então, desde pequenininha, eu sempre ouvia ela falando francês, eu achava uma língua muito linda, e eu sempre dizia que eu ia aprender francês, mas eu nunca corri atrás, e na pandemia surgiu o tempo, e eu comecei a correr atrás disso. Então, eu já sabia falar inglês desde os 11 anos, mas o processo de aprendizagem do francês aconteceu de forma completamente diferente, e assim dá para fazer um link com o sistema límbico, porque o inglês eu sempre gostei, assim, mas eu acho que eu tive vontade de aprender muito mais por um fator social, assim, de que é importante saber inglês, de que o inglês vai ser importante na nossa vida, e eu gosto muito da língua, mas, enfim, o francês tinha todo, não sei, a paixão, esse deslumbre. Então, eu comecei a aprender francês sozinha, com auxílio de aplicativos, músicas e filmes. E esse processo foi muito fluido, com estudos diários, pelo menos 5 minutos por dia. E meus amigos aqui sabem que quando eu tô com eles, no final do dia eu faço meu Duolingo para não perder minha contagem. Por existirem estudos diários, a evolução foi muito rápida. E aí, em dado momento, eu comecei a perceber a necessidade de treinar a conversação. E aí, eu comecei a fazer aula de francês com a Clara, que está me assistindo. E... conforme todo esse processo, o francês começou a se tornar a coisa que eu mais amo fazer. Virou meu momento favorito de todos os dias. E aprender esse idioma mudou por completo as minhas perspectivas para o futuro. Antes eu queria entrar direto na faculdade, agora eu já penso em passar um ano na França, viver novas experiências e, enfim, ter novas vivências. E ao longo desse processo de aprendizagem, eu me aproximei muito de culturas diferentes, de comidas, formas de se relacionar, tradições e obras, desde a literatura até obras cinematográficas e musicais. Bom, antes do francês eu tinha meus desejos, meus sonhos, e esses sonhos não sumiram, mas surgiram sim novos propósitos, e o francês está mudando minha vida. Eu sigo estudando há mais de um ano, um pouquinho todo dia. Já posso dizer que estou falando relativamente bem.
E aí eu continuo observando essa evolução e me encantando cada vez mais por essa língua. Então, agora, de passar, eu vou encaminhando para o final, para a minha conclusão. Então, ao longo, né, das minhas pesquisas para realizar esse trabalho, eu pude perceber a complexidade do nosso cérebro no que diz respeito ao aprendizado de novos idiomas e as mudanças tanto físicas quanto sociais que surgem a partir desse caminho. Então, a partir dos meus estudos, foi possível compreender a configuração desse órgão referente à fala e à sua concepção, a partir do conhecimento das regiões neurais, desde as principais, como a área de Broca, a área de Wernicke, quanto as outras áreas de Brodmann, primária e secundária. E, bom, eu percebi que o aprendizado de novos idiomas é um sistema complexo que pode ocorrer de forma diferente, de acordo com a vivência de cada indivíduo, e que a idade e a paixão também são fatores de muita influência, e eu pude perceber essa questão de idade na prática, através da análise da minha vivência e da vivência de outros falantes da mesma língua que aprenderam em estágios diferentes da vida. E, bom, a partir desses exemplos práticos, eu pude observar a veracidade do fenômeno da plasticidade cerebral, de modo que os indivíduos, né, tanto eu quanto as pessoas que eu entrevistei, que tiveram contato com a língua no estágio mais cedo da vida, de fato sentiram maior facilidade no aprendizado. Então, mas isso, de qualquer forma, né, esse desenvolvimento acontece de forma diferente em cada caso. Durante os meus estudos também eu pude perceber as diferenças físicas que surgem em decorrência do aprendizado de novos idiomas e que tornam o nosso cérebro mais saudável, mais complexo e mais ativo e mais protegido da deterioração decorrente da velhice. E não somente no âmbito físico, eu também pude perceber as diferenças no campo social, onde os falantes de mais de um idioma possuem uma vasta riqueza cultural e empírica, né? Ou seja, da experiência, e apresentam facilidade no que se refere à compreensão do mundo e na compreensão do outro. Então, com todos esses estudos, eu pude concluir que o conhecimento de múltiplos idiomas abre portas para novas descobertas e para novas vivências. Pode passar. Obrigada, gente. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, né, assistindo, tanto presencialmente quanto no online. Eu queria agradecer muito a minha família. Queria agradecer a minha família, a minha mãe que está aqui hoje, meu pai que está... Meu pai que está me assistindo aqui. Obrigada por todo o incentivo, pelos empurrõezinhos, por assistir minha prévia várias vezes e aguentarem meus surtos e, enfim, sempre me apoiaram e serem os responsáveis também por eu ter a oportunidade de aprender outras línguas, por financiarem esses estudos e por sempre me apoiarem nessas escolhas. E agradecer a Clara Rocha, minha professora de francês, que... Ai, gente! Que, enfim, está sendo muito importante nesse processo para mim, e que, inclusive, me deu um empurrão no final para eu mudar de tema e fazer um trabalho sobre isso, que é o que estava mais vivo em mim no momento, né, o que eu mais gosto de fazer. Queria agradecer a Gisele, minha orientadora, por estar sempre próxima, sempre me respondendo, independente do dia da semana, por corrigir meu trabalho e por me ajudar com as fontes, pelas conversas, pelas ligações, por toda a organização desse trabalho. Queria agradecer
agradecer o Gonçalo por estar sempre apoiando a gente, sempre estando do nosso lado, por deixar eu faltar a escola para ensaiar meu TCC. Por tudo, Gonçalo, você é incrível, você é muito importante no meu desenvolvimento pessoal. Queria agradecer meus amigos, né, a essa sala incrível e todo mundo que está passando por esse processo comigo. Obrigada, Luara, por me dar toda essa força, por me abraçar hoje de manhã quando eu estava desesperada. Obrigada, todo mundo, de verdade, todo mundo que me desejou boa sorte. Queria agradecer a Clara Vidal, especialmente, que me ajudou muito nesse trabalho, que me ajudou muito nesse processo de toda a escrita aí da apresentação. Você é incrível. Queria agradecer também pessoas que não estão aqui, o Luiz Antônio, que é o neurologista que eu entrevistei, que me ajudou muito na base para esse trabalho. E por último, queria agradecer também a Clara e a Karen, que provavelmente não estão assistindo porque na frente já está de madrugada, mas que são as minhas entrevistadas que me ajudaram na parte prática. E é isso, obrigada a todo mundo. Agora, posso abrir para perguntas? Fala. Bom, é boa essa pergunta, até porque eu acho que eu tenho facilidade, mas primeiramente escolher uma língua que você realmente admira e sente muita vontade de aprender, porque esse impulso da paixão faz você querer estudar cada vez mais, mais e mais. Não desistir, porque no começo sempre, né, parece clichê, mas no começo sempre é mais difícil, assim. Você tem que, né, entrar em contato com palavras totalmente diferentes, com raízes totalmente diferentes. E, bom, tem os dois aplicativos que eu uso também, que são o Busuu e o Duolingo, que são muito bons para praticar e para aprender. Se você quiser começar sozinho, o Busuu é muito bom para isso. E também treinar a conversação sempre, a Clara me ajuda muito nisso. E acho que isso. Ouvir música é muito bom e assistir filme com a legenda original, né, na língua original. É isso. Ai, ótimo. Há quanto tempo eu faço língua? Acho que uns 460 dias. Sem perder nenhum, né? Fala, Thiago. Nossa, quem te pediu para fazer isso? Bom, eu ia primeiro fazer sobre outro tema. Eu ia fazer um trabalho sobre vegetarianismo e nutrição, que é outra coisa que eu gosto muito. Inclusive, acho que é a linha que eu pretendo seguir assim na vida. Mas não estava dando certo, não fluía. E um dia eu estava conversando com a Clara na minha aula de francês. E aí ela falou, eu falei que o francês era a coisa que eu mais gostava de fazer, porque ela perguntou, nossa, você sempre faz as lições, né? Você sempre fala que gosta de fazer as lições. E aí eu falei, porque o francês é a coisa que eu mais amo fazer. E ela falou, nossa, por que você não faz um TCC sobre isso? Eu falei, cara, por que eu não faço um TCC sobre isso? E aí eu conversei com várias meninas da sala, com várias pessoas, a Clara Fontes, inclusive, me ajudou a chegar nesse tema. Obrigada, amiga. E aí foi isso, algo que me interessa muito, e aí eu comecei a correr atrás disso. Eu também gosto muito de neurociência, e aí foi meio por esse caminho. Ana? Quem você vai deixar responsável por cuidar do seu Duolingo enquanto a gente estiver no Barça? Então, eu já estou cuidando disso. Eu tenho uma amiga no Rio que eu acho que vai fazer Duolingo. Então é isso, eu não vou perder meu tempo do Duolingo. É isso. Tem algumas perguntas aqui do online. Tá bom. A primeira é... Bom, termina. Bruna, eu queria primeiro te parabenizar. E eu fiquei matutando aqui, que a minha língua materna
determinado momento, quando eu vim para o Brasil, eu deixei de falar em alemão. E hoje em dia eu considero que eu falo super mal, eu escrevo mal, entendo mal, leio mal. Mas às vezes eu sonho em alemão. O sonho é muito fluido. Eu falo super bem, o sonho é super bem. Eu queria, não sei, talvez você sabe me dizer assim, qual é a área, sabe, por isso, o que isso acontece, mas eu não pouco, eu adoro. Bom, na verdade, eu não estudei muito sobre esse processo dos sonhos, eu não sei muito bem em que área cerebral isso acontece, até porque eu acho que vai um pouco além do campo físico, né? Mas é muito interessante, porque a minha prima, né, a minha entrevistada, ela também, a língua mãe dela é francês e português, e ela considera que a língua nativa dela seja o inglês, porque ela foi alfabetizada em inglês, ela sempre estudou em escolas internacionais, né? Então, tipo, é muito doido isso, né? Porque às vezes não necessariamente a língua que fica é a língua, né, do país onde você nasceu. O neurologista que eu entrevistei também contou uma história de um estudo onde a língua que ficava é a língua que você mais tem relação afetiva, a língua que você tem mais carinho por ela. Então, tem um estudo de um soldado alemão que não falava mais alemão depois da guerra, ele só falava russo e descobriram que ele era apaixonado por uma russa. Então, tem toda essa relação também com o sistema límbico. Mas eu não sei exatamente qual que é essa questão do sonho, mas eu imagino que é isso, né? A língua nativa, por mais que você esqueça, né? Por mais que você viva rodeado por uma outra língua, que talvez seja, né, o português, que você disse que fala até melhor, a língua nativa ela fica armazenada em algum lugar, então ela está lá desde sempre. Você, né, provavelmente teve o primeiro contato só fala nessa língua, então acho que isso deve ter uma relação muito grande com esse processo dos sonhos, que sai um pouco desse plano da realidade e do cotidiano que você sempre fala português. Pode falar, né? Mais uma presencial. Duas. Tá bom. Tá bom. Pode ir. Vai, eu ouvi uma vez, vivenciei uma situação de uma pessoa de fala, mas que vive no Brasil há muitos anos, fala como brasileiro, numa situação de doença, de um acidente, uma coisa assim, a pessoa, sem querer, né, no hospital, ela não conseguia sair o alemão. Então, você imagina que está relacionado, sabe, de tudo, né? Uma pessoa alemã que não tinha mais contato com a língua e de repente falou alemão. Não, ela falava alemão, só que na hora de um estresse ou de sofrimento, vinha a língua materna, né? Que não era o alemão. Vinha o alemão. Sim. Ela falava alemão. Aqui no Brasil. Tá. Bom, eu acho que tem isso, né? A gente vê, não sei, tem muito isso em filme, assim, de tipo, pessoas que vivem em outros países, que falam a língua do país, né? E que, por exemplo, se eu for para a França, se eu ficar muito irritada em uma situação, acho que eu vou xingar em português, né? Então, acho que, tipo, esses sentimentos mais intensos, né? E vontades mais intensas de se expressar, aí eu acho que a área de Broca deve recorrer à língua que está mais interiorizada, até porque quando a gente aprende outra língua, a gente não aprende totalmente toda essa questão das gírias e tal, então, tipo, não sei, eu acho que essas sensações mais intensas estão mais relacionadas realmente com a língua que a gente está mais habituado, né? Está mais internalizado na gente. Quantas perguntas do Gi? Então, cada vez mais vontade de aprender mais línguas, né? Você tem uma... Nossa, eu tenho vontade de aprender italiano, também tenho vontade de aprender polonês, porque eu sou descendente de polonês e eu acho uma língua interessante. Mas várias, já quis aprender mandarim, mas acho que essa vai ficar para bem depois, porque é muito difícil. Então,
áreas, mas acho que essa talvez. Outra? Ai, eu tô com muito medo dessa pergunta. Não sei. Fala alguma coisa em português que eu vou tentar. Olha, professor. Eu gosto de vir para a escola para ver meus amigos. Não, pera, eu posso ler um poema? Só que, na verdade, eu não tenho ele aqui, você tem, claro. O Ligastek. Faz cabeça e memória. Traduz, então, traduz o que você leu. Calma, que agora deu branco. Como que começa mesmo? Eu não vou lembrar. Fala outra frase. Qual que é a minha frase, Mica? Eu gosto de vir para a escola para J'ai venir au lycée pour voir mes amis. Gente. E daí eu recebi depois de ver a explicação, né, das partes cerebrais. Se você chegou em algum momento na sua pesquisa a entender ou a ver se alguma dessas partes se relaciona com a facilidade ou não de aprender uma língua, mas acho que extrapolando aquele lugar da plasticidade do cérebro, né, porque ela tem um pouco a ver com a idade. Eu fiquei me perguntando, porque você tem pessoas que têm facilidade, como você perguntou, né? E pessoas que têm mais dificuldade. Se isso está relacionado exclusivamente com o sentimento, com relação a essa língua, ou se tem uma parte do cérebro que sei lá, mais hora, mais facilidade, ou menos. Então, eu não estudei muito sobre isso, na verdade. Eu acho que, né, o aspecto emocional tem muita relação, mas eu imagino que talvez a facilidade ou não tenha talvez um sentido mais psicológico, por questões de bloqueios, talvez assim. Então eu acho que vai menos pelas áreas da linguagem e mais por uma questão psicológica de ter segurança ou não de aprender outros idiomas. Mas eu estudei muito sobre isso, então posso estar falando bobagem. Agora... Você teria alguma sugestão para o ensino de línguas aqui na escola de casa? Sugestão para aluno, sim. Na metodologia da Bom, eu acho que uma coisa que é muito difícil nas escolas, no geral do Brasil, já estudei, né, em algumas escolas, é que parece que o incentivo surge um pouco tarde, assim. Eu acho que talvez se as crianças tivessem contato assim um pouco mais forte desde cedo, seria mais fácil ter toda essa assimilação, assim, justamente pela plasticidade cerebral, porque fica muito mais difícil. Eu vejo que muita gente acaba se vendo nessa necessidade de aprender o inglês, por exemplo, que é a língua da maioria das escolas do Brasil, na escola, quando chega, por exemplo, no Fundamental 2, né, que começa realmente a aprender um pouco para além das músicas, e as músicas realmente são importantes, ajudam você a se familiarizar com a língua, mas talvez o ensino um pouco, não puxado, mas um pouco mais realmente direcionado para o aprendizado mesmo, desde mais cedo, ajudasse nesse processo e nesse maior interesse quando a gente fica mais velho, porque realmente é muito difícil você ter 15 anos, sei lá, e se deparar com várias novas regras quando o seu cérebro já está muito, já está bem menos moldado do que mais cedo, né? Eu vou perguntar para alguns alunos por que você estuda uma segunda língua. Tem muitos que respondem que minha mãe mandou. Mas tem muitos que tiveram essa chave virou, eu tive vontade. Você lembra de quando ou por
que você teve essa chave virada, você teve vontade de aprender o segundo idioma? O inglês ou o francês? O inglês. O que foi mais cedo? Bom, eu acho que eu sempre gostei, né, de aprender outros idiomas. Eu sei que tem gente que não gosta muito, mas eu sempre tive interesse. Eu tinha uma amiga que sempre ia para os Estados Unidos, então que falava inglês e eu achava muito legal. A minha prima mesmo, francesa, fala inglês, então eu sempre tive esse contato também com uma pessoa que era trilingüe desde pequena. E eu achava isso muito legal, né, tipo, você poder se comunicar com outras pessoas. Então, eu sempre falava com os meus pais que eu queria aprender inglês e a gente combinou que quando eu fizesse 11 anos, que era uma idade pra gente considerada boa, assim, tipo, não tão cedo, eu comecei a aprender e aí foi meio a partir disso, assim, mas acho que foi pela vontade mesmo, talvez de viajar, enfim, acho que por isso. Agora, podemos fazer Podemos essas fazer perguntas perguntas online? Primeiro, Vanessa. Parabéns, Bruna. Você já imaginou o quanto é complexo ouvir, entender, responder ou processar informações, mas o aprendizado é muito mais do que informações, né? Qual você acha que é a importância da afetividade, das vivências práticas no aprendizado de uma língua? Bom, realmente vai muito além só desse processamento de informações, né? Isso é uma questão muito mais técnica. Mas a questão da afetividade, como eu já falei respondendo algumas perguntas, ela tem uma potência muito grande, porque quando a gente gosta, a gente tem muito mais vontade, a gente sente prazer naquilo. Então eu acho que se você gosta, né, de aprender novos idiomas ou de aprender qualquer outra coisa, você aprende muito mais rápido e com muito mais prazer. Quando é dessa maneira. Acho que é isso, não sei se eu respondi a pergunta. Agora vai a Lorena Patrícia. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Pergunta: você tem algum exemplo ou experiência marcante de alguma percepção que você teve sobre uma coisa, seja um conceito, uma visão cultural do ambiente, etc., por ter refletido ela em mais de uma língua? Espero que tenha dado para entender a pergunta. Nossa, eu entendi, mas é complexa essa pergunta. Eu acho que... deixa eu pensar. Por exemplo, quando você leu Petit Prince em francês e em português. Vou. Eu li Pequeno Príncipe em português e em francês. E eu senti, quando eu li em francês, a história é linda mesmo em português, mas quando eu li em francês, eu senti uma emoção muito maior de estar lendo o livro na língua que ele realmente foi escrito. Então, não sei, acho que talvez esse exemplo, mas várias questões, por exemplo, como funciona o relacionamento aqui na França, tudo muda, né, um pouquinho. Eu acho que vai ser um choque cultural bem grande, assim, se eu for para lá algum dia, possivelmente ano que vem. Agora tem Felícia com a mão levantada. É minha avó. Acho que talvez falar. Ela tá com a mão levantada. Acho que... Você quer falar, avó? Calma, tá desligado aqui. Pode falar. Pô, talvez não. Ela te mandou parabéns. Obrigada. Bruna. Obrigada, gente. Pessoal, intervalo de 5 minutos para preparar a próxima apresentação. Banheiro e água, fiquem à vontade. 5 minutos retornamos. Pessoal de casa, 5 minutinhos, nós retornamos. Obrigado.
na ring live. Olha lá. Tá na mesa. Gente, vai ter intervalinho, a gente volta daqui a pouco. Só 5 minutinhos.